Aí, tá indo. Foi. Vai, Foi. Miguel. Boa noite a todos. Meu nome é Miguel Vilela. Eu estou aqui representando o CA. Eu sou da cadeira tenho uma cadeira no DCE também. E a gente vai começar hoje. Hoje é nosso terceiro mini curso. A gente está com a campanha de historiadores para historiadores, que é uma campanha puxada pelo CA de História, para a gente estar gerando conteúdo para os estudantes durante esse período de isolamento. Aí hoje, como eu disse, é nosso terceiro mini curso. Hoje a gente tem o tema Ensino de História Antiga, Desafios na Reconstrução de Sentidos. A gente está aqui com a nossa convidada, a nossa professora adjunta do nosso departamento de História da UFJF, a Ludmila. Aí agora eu vou fazer a devida apresentação dela, né? Doutora em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e licenciatura em História pela Universidade de Vassouras. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de História, com ênfase em Império Romano, atuando principalmente nos seguintes temas: História Romana, formação de professores e saberes docentes. Ela já foi coordenadora institucional do Programa Nacional de Livro Didático na área de História, bolsista do Proquali, já foi membro do grupo de pesquisa Cronos e membro da equipe pedagógica, CAPES. Atualmente é coordenadora de curso de graduação de História no ICH pela coordenação do curso de História, desculpa. Antes de passar a palavra para ela, eu tenho alguns informes para dar. Esse nosso mini curso ele vai ocorrer em 2 dias, hoje, dia 21, e no dia 23, na quinta-feira, a mesma hora, 7 horas, vocês vão poder acessar pelo mesmo link que vocês recebem pelo e-mail, e o monitoramento da plataforma vai acompanhar vocês, se vocês estiverem participando durante 70% aqui do curso, todo mundo vai receber o diploma, certificado, no caso, que é um certificado que é apoiado e reconhecido pelo nosso departamento, que apoia também a nossa iniciativa, que é esse projeto. E, por último, a gente vai ficar com o chat aberto, e aí vocês podem enviar as perguntas que a gente vai selecionar para depois, no final, a professora responder. Então é isso. Qualquer dúvida também pode colocar no chat, tá bom? E vocês podem acompanhar a gente pelas redes sociais, que a gente está atualizando tudo lá, e inclusive tem os links lá também. Pode começar, Ludmila. Obrigado pela presença. Bom, vamos lá. Eu gostaria de começar dando boa noite a todas e todos os participantes desse mini curso, né? E falar da minha alegria de estar aqui hoje com vocês. Agradecer imensamente o convite recebido, né, do Centro Acadêmico, da representação discente do curso de História da UFJF, louvar a iniciativa da campanha, né, que eu acredito que vem obtendo um amplo sucesso, né? Eu acho que eu nunca falei para tanta gente junta numa oportunidade só, né? Então, vamos nos aventurar, né, por essa nova possibilidade, dada pelo auxílio luxuoso aí da tecnologia. E História Antiga e Tecnologia, eu tive um episódio curioso a respeito desse encontro, né, que foi um dia eu entrei para dar aula na minha sala e tinha uma aluna sentada, né, e ela disse assim, professora, eu posso ficar sentada aqui até o professor que eu vou ter aula na sala em frente chegar e abrir a sala? Eu falei, pode. Aí eu comecei a ligar o notebook, a ligar o datashow, né? E aí ela me perguntou, qual é a sua disciplina? Aí eu falei assim, História Antiga. Aí ela olhou para aquele equipamento todo, e aí me perguntou assim, mas dá para dar aula de História Antiga no computador? Né? Aí eu falei, dá para dar aula de História Antiga no computador, a gente não usa só papiro, não. Né? A gente consegue usar essas tecnologias. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar justificando algumas escolhas que eu faço na construção da minha abordagem nesse minicurso. Muitas dessas escolhas estão relacionadas ao meu processo de formação profissional. Eu sou uma pessoa do campo da história, né, que desde o primeiro ano da sua graduação, no longínquo ano de 1985, fez uma opção por trabalhar com história antiga. Tá?
Então, eu fui bolsista de iniciação científica num projeto de História Antiga, desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso em História Antiga, fiz uma dissertação de mestrado também em História Antiga, e depois, ainda no final do século passado, eu começo a vivenciar um processo lento de deslocamento, de aproximação em relação ao campo do ensino da história. E é nesse campo que eu desenvolvo a minha tese de doutorado, a partir das reflexões que me identificam como uma professora universitária que atua na formação de outros professores, que em grande parte vão lecionar tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Eu trabalho com História Antiga em instituições de ensino superior há 25 anos. Então, muitas das coisas que a gente vai ver aqui tem relação com esse meu percurso de vida. Referente ao título do minicurso, né, Ensino de História, Desafios na Reconstrução de Sentidos, eu busco trazer algumas questões relacionadas ao ensino da história antiga, chegando à temática dos saberes históricos escolares e do desafio de construir ou de reconstruir sentidos na aprendizagem desse período histórico, né? Lembrando que essa proposta de minicurso, a gente está entendendo aqui história antiga como a antiguidade clássica e algumas sociedades do chamado Oriente Próximo Antigo. Eu acredito que a gente vive numa época de rápida historização do presente, né? Quantas vezes a gente não vê alguém comentando ou jornal na televisão dizendo esse é um dia que vai entrar para a história, né? E nesse contexto que a gente vive, eu acredito ser muito significativo a gente pensar os sentidos que uma outra época histórica pode assumir para a gente nesse momento. Uma das minhas primeiras preocupações quando eu recebi o convite foi tentar entender quem seria o público-alvo desse minicurso, né? Eu perguntei ao CA e eles me responderam que tem pessoas dos mais diversos perfis, né? Colegas professores universitários, professores que atuam no ensino fundamental e médio, estudantes de curso de história, né, que são professores em seus processos de formação, futuros professores, ou seja, uma ampla variedade. E a minha tentativa, então, a partir desse perfil, é tentar não ser nem muito complexa, nem muito superficial, né? Vamos ver se eu consigo alcançar, então, esse equilíbrio. Eu gostaria de falar inicialmente sobre essa imagem que eu vou usar de plano de fundo para a apresentação. Ela é uma imagem do Fórum Romano, e minha opção por ela vem do fato de que o que foi produzido na antiguidade não aparece de uma forma isolada, né? Essas referências da antiguidade estão misturadas a outras temporalidades, como construções posteriores, chegando até pessoas atuais que estão transitando nesse espaço, né? Eu acredito que essa imagem dialoga bem com esse trecho do texto do Walter Benjamin, no qual ele afirma que ler o futuro é difícil, mas enxergar puramente o passado é mais difícil ainda. Digo puramente, isso é, sem misturar a esse olhar retrospectivo tudo o que aconteceu no intervalo. A pureza, entre aspas, do olhar não é só difícil, mas também impossível de ser alcançada, né? Então, esse é um trecho do Teoria do Conhecimento, Teoria do Progresso. Eu acredito que tanto essa imagem quanto esse trecho trazem uma ideia de antiguidade que norteia a minha abordagem aqui nessa situação, nesse momento, né? Então, eu gosto dessa imagem, vou usá-la, como ela tem cores muito fortes, a minha opção foi suavizá-la e usar essa letra amarela mais forte para fazer, então, um contraste melhor de visualização. Vamos lá, então. Eu vou começar buscando algumas referências teóricas. Eu acredito que muitas vezes a gente age baseado numa percepção, num instinto, mas para que essas nossas ações se fortaleçam, é bom, né? Eu acho que dá respaldo, dá sustentação, quando a gente tem uma base teórica, né, nesse processo. O meu ponto de partida é discutir a construção da noção de antiguidade e que papel esse período histórico ocupa na história em alguns momentos.
Eu selecionei aqui 3 desses momentos, né? Um primeiro momento que é o momento da modernidade, um segundo momento que é o século XIX e um terceiro momento que é a partir do século XX, né? Então, no primeiro momento, que é esse momento da modernidade, o que a gente observa? Com o início da modernidade, se consolida o que a gente entende como a história mestra da vida, né? É uma expressão que remonta a Cícero, que é um político da República Romana, do primeiro século antes de Cristo. Nos tempos da modernidade, então, a história era considerada no plural, eram histórias paralelas, das quais deveria se extrair condutas que fossem exemplares, que servissem de modelo. Então, essa era a concepção de história e a história antiga estava junto com essa concepção. A modernidade também apresenta uma série de recuperações, muitas vezes de referências culturais da antiguidade, principalmente da antiguidade greco-romana. Né? A gente tem que ter a noção de que o conhecimento de Grécia e Roma, da história dos gregos e dos romanos, não foi perdido durante a Idade Média de uma forma completa. Então, esses referenciais vão ser usados na modernidade, né? No sentido de criar uma relação direta de continuidade entre antiguidade e modernidade, né? É como se a modernidade, naquele momento, estivesse se contrapondo ao período medieval, que ela considerava como um período de trevas que foi superado, né? A gente sabe que o homem moderno, médio, ele não tinha muito uma noção de profundidade, de diferenciação de tempo. Quando ele era apresentado algo que foi produzido na antiguidade, ele não tinha, de uma forma muito clara, a noção de quanto tempo fazia essa antiguidade, e nem dos períodos que tinham existido dentro dessa antiguidade, né, das épocas distintas dentro dessa antiguidade. De qualquer forma, essa modernidade estabelece uma noção que valoriza essa antiguidade, né? Que traz essas referências e as valoriza, criando um paradigma eurocêntrico de abordagem da história antiga. Né? Então, a modernidade vê a história antiga como uma história de sociedades ligadas ao seu território, à sua ancestralidade, sobretudo o caso de Grécia e Roma. Né? Essa valorização dessa relação direta com a antiguidade e esse paradigma de entendimento de que a antiguidade era uma antiguidade eurocêntrica, ela acaba, como o Davi Loventhal alerta, se tornando um parâmetro mundial. Né? Isso passa a ser um parâmetro mundial. Essa valorização da história antiga, ela chega até os nossos dias, mesmo em circunstâncias como a nossa aqui no Brasil, né? Onde nós não convivemos diretamente com essas referências concretas, né? A gente não atravessa a rua e vê um templo da antiguidade, a gente não chega a uma praça e tem ali um anfiteatro, né? Mas, seja no senso comum, seja no contexto acadêmico, essa valorização existe, né? Eu me lembro há um tempo atrás de olhar uma vitrine de uma loja e a prateleira que ficava na altura do olhar das pessoas médias, né, que é a prateleira, digamos, mais valorizada, né, ela estava cheia de bugigangas, de artefatos ligados à antiguidade. Né? E aí eu pensei assim, bom, se ela está ali, nesse lugar de honra da vitrine, deve ser porque vende, porque atrai o interesse das pessoas. Então, a gente vê isso no senso comum. E no ambiente acadêmico também. Na minha experiência como professora de História Antiga, a minha disciplina obrigatória, ela está no primeiro período, né? Então, eu lido com os alunos que estão entrando na universidade. E muitos deles já chegaram no início do curso, né? Eles estão ali entrando numa nova fase da vida, me procurando, dizendo assim, poxa, professora, eu resolvi fazer história porque eu gosto muito de história antiga. Né? Então, esse tipo de relação estabelece até uma opção de atuação profissional, como a gente pode ver. Né? Se a gente pensar essa relação, né, de valorização que a antiguidade surge como um fenômeno que existe, né, até hoje, é interessante de
pensar que na modernidade ainda, você tem no século XVII um autor que se chama Comênio, que ele traz uma ideia que era a seguinte: a obra dele chama Didática Magna, né, Didática Geral. Ele está procurando uma forma pela qual todos os campos do conhecimento sejam aprendidos. Ele acredita que existe uma forma natural, que existe uma forma única para esse tipo de conhecimento, né? E um dos pressupostos dessa forma única é que você começa a aprender o que está próximo a você, né? Para a gente ter uma ideia disso de forma concreta, esse princípio pode ser observado, está presente na didática tradicional da geografia, em que o indivíduo começa aprendendo a sua rua, seu bairro, e vai expandindo, né? Sua cidade, seu estado, seu país, seu continente, seu planeta, nesses círculos concêntricos em constante ampliação, né? Mas para a história, essa proposta não sobrevive às formas de pensar que vão ser adotadas, então, no século XIX, e aí a gente entra nesse segundo momento. O século XIX traz para a gente a possibilidade de observar dois processos paralelos que se desenvolvem e que se influenciam entre si. Esse primeiro processo é o processo de criação da história como um campo específico de conhecimento. Ela vai passar a ter procedimentos, condutas que são definidos e que, ao serem cumpridos, garantiriam um grau de cientificidade para o conhecimento da história. A história, ao invés de ser aquela história múltipla, no plural da modernidade, ela passa a ser um processo único, organizado cronologicamente e dividido de forma quadripartite, ou seja, em 4 partes, né? História antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Uma sequência ao invés das histórias paralelas que o período moderno imaginava, né? E é essa concepção que a gente vê, né, presente hoje de forma bastante ampla, né? Então, esse é o primeiro processo de definição do campo da história. O segundo processo é um processo de alargamento do conhecimento que se tinha em relação à história antiga. Esse alargamento ele foi proporcionado pela descoberta de muitos achados arqueológicos que fizeram crescer exponencialmente os artefatos da cultura material. Eles trouxeram à tona sociedades que tinham sido totalmente ou parcialmente apagadas do conhecimento e que estavam localizadas nesse Oriente Próximo. Passa também a haver a possibilidade que a escrita dessas sociedades fosse recuperada, que documentos fossem lidos, né? Um dos marcos fundamentais nesse segundo processo são as repercussões da expansão napoleônica no Egito, né? A partir dos últimos anos do século XVIII. Muitas dessas sociedades tinham na antiguidade relações entre si, mas durante o que a gente chama no período medieval, houve um processo de distanciamento, de ruptura, acentuado pela islamização de várias das regiões nas quais onde essas sociedades ficavam. Para a gente ter ideia, né, desse processo, eu trago aqui o exemplo do Mausoléu de Alexandre, né, que era uma construção na cidade de Alexandria, no delta do rio Nilo, no Egito, que era um monumento significativo, que foi visitado por várias figuras importantes da história política romana, por exemplo, que durante esse período medieval no Ocidente perde a sua importância, perde até a sua referência de localização, e a gente assiste até hoje tentativas, né, de escavações arqueológicas tentando reencontrá-lo, né? A partir dessas descobertas da cultura material, há também uma ampliação do conhecimento e da possibilidade de dotar de sentido essas sociedades. Também se torna possível criar modelos explicativos que trouxessem essas sociedades para uma lógica cronológica de tempo contínuo, né?
Então, a ideia era, tudo que a gente encontra, como é que a gente organiza isso cronologicamente? O que vem, o que foi feito antes do quê? Né? E a partir daí a historiografia cria, por exemplo, períodos. Né? No caso do Egito, por exemplo, Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo. Né? E a gente sabe que essas denominações não existiam naquele período. Né? O Egito, por exemplo, ele não tem uma noção cronológica de tempo linear. Eles viam cada governo como se fosse um ciclo sem essa ligação de um final de um começo do outro. Né? Você não tinha essa linha de tempo articulada de forma cronológica acumulativa. É curioso a gente lembrar também que mesmo as cidades gregas e Roma, essa noção de tempo acumulativa, ela só surge no 8º século antes de Cristo. Né? No caso da Grécia, das cidades gregas, a partir, segundo a tradição, de 776, que seria a primeira Olimpíada, e para Roma, segundo também essa tradição, o ano da fundação da cidade, que seria 753. Né? Então, a gente pode observar, dessa forma, sendo criado um conceito com várias características para você trabalhar a sociedade antiga, partindo do princípio do que é essa história nova do século XIX. Né? Então, você tem uma valorização das abordagens, que são abordagens de natureza política, você tem um destaque dado a figuras proeminentes dessa vida política. Né? A gente pode observar também, no século XIX, uma grande preocupação, já que a história tem que ser científica, com a verificação, né, dessas fontes, desses artefatos, né, já que todos esses achados causam uma grande repercussão social, né, um grande boom do interesse por várias dessas sociedades, e isso gera um mercado clandestino, um mercado paralelo de falsificações, né? E muitos desses artefatos que foram considerados, então, genuínos, são retirados do seu local de origem. A gente tem uma atuação maciça de arqueólogos europeus nesses processos, né? Inicialmente britânicos e franceses, e depois italianos e alemães. E muito desses achados acabam, né, formando os acervos de museus como o Museu Britânico, o Museu do Louvre. Se a gente pensar o caso do Museu do Cairo, o Museu do Cairo só surge no iniciozinho da segunda metade do século XIX, quando já se fazia mais de 50 anos do que você estava retirando o que estava sendo achado naquela região. Né? Consolida-se ainda uma característica que é tratar a história antiga a partir das sociedades uma a uma, né? Organizadas de forma cronológica, a partir do seu desenvolvimento inicial, né? Então, normalmente, quando se trabalha com história antiga, a gente vê assim, começa pelo Egito, pela Mesopotâmia, para aquela turma que se organiza a partir dos anos 3000 para baixo, depois você tem o pessoal em torno dos 2000, fenícios, hebreus, né? E vai por aí até chegar depois à Grécia, a Roma, numa organização cronológica dessas sociedades. Esse tipo de visão, ele tem um grande problema, que é fragilizar uma noção que é muito importante para o conhecimento histórico, que é a noção de simultaneidade. Né? Eu tive um episódio curioso em sala de aula. Uma vez eu estava explicando alguma coisa em relação a Roma, numa aula, e um aluno me perguntou assim, professora, enquanto isso está acontecendo em Roma, que você está falando, o Egito ainda está bombando, né? Então, ele queria ter essa noção de simultaneidade, porque essas sociedades são tidas, né, de forma desarticuladas entre si na maior parte das abordagens. Né? Uma professora amiga minha, que dava uma disciplina que era uma grande história econômica para um outro curso, ela dizia assim, eu tenho certeza que meus alunos achavam que Roma começou no dia seguinte que a Grécia acabou, né? Sem essa noção de que há um tempo em que essas duas sociedades convivem, porque essa noção de simultaneidade, ela perde força com esse tipo de abordagem. Existem ainda duas outras tradições nessa abordagem do século XIX de história antiga que eu gostaria de tratar de forma mais detalhada.
Uma primeira é um tratamento que apaga as diferenças nas naturezas de identidade desses grupos, né? Já vou explicar, vocês vão ver no slide seguinte do que eu estou falando. E a segunda é pensar no destaque que essas abordagens dão aos sentidos que essas sociedades têm a partir das noções de legados, de heranças, sejam elas pontuais ou sejam elas múltiplas. Então, vamos falar inicialmente dessa questão da natureza de identidade. Eu fiz aqui um quadro no sentido da gente pensar alguns casos e algumas diferenciações. Eu abro aqui um parênteses, vocês estão vendo no meu quadro que eu estou chamando esses grupos de sociedades, né? Eu, pessoalmente, tenho um pé atrás com um termo que é muito usado, que é o civilização, né? Civilização grega, civilização romana, civilizações da antiguidade, né? Por que eu tenho esse pé atrás? A civilização, embora eu saiba que haja uma tradição de origem francesa que tenta tratar a civilização como sinônimo de cultura, né? Eu acho que esse termo civilizar, civilizado, incivilizado, levar civilização, são ideias muito vinculadas a um conceito que é um conceito de progresso, né? Do qual eu quero me afastar. Então, eu acho que tudo que traz esse parentesco com esse conceito de progresso, eu tento evitar. Em história, a gente sabe que a gente não lida simplesmente com palavras, a gente lida com conceitos, a gente lida com termos que precisam ser definidos. Então, para não usar esse termo que eu acho pesado, eu acho que carrega umas correntes pesadas, eu prefiro usar uma palavra, né, que não tem esse peso todo e que representa essa questão desses grupos, né? Então, fecho aí o parênteses para vocês entenderem o que eu estou chamando de sociedades. O que eu estou chamando de identidades? O que permite, né, que a gente trate esses grupos como um grupo? O que os identifica? O que os diferencia? Né? Essa abordagem do século XIX, ela não traz esse tipo de preocupação. Ela trata todo mundo igual. Né? Ela não chama atenção para essas diferenças. E a gente sabe que essa concepção do século XIX, ela está muito vinculada ao desenvolvimento do conceito dos Estados-nação, né? Então, dentro desse conceito, a unidade principal é a unidade política, é a centralização política. Então, essa centralização política característica dessa forma de Estado, ela é muitas vezes apresentada como a forma natural do homem se organizar, né? Então, se ela é a forma natural do homem se organizar, todas as sociedades anteriores deveriam ter se organizado desta forma. Mas não é bem assim, né? No caso da Grécia, então vamos ver caso a caso aqui. No caso da Grécia, a Grécia não é uma unidade política. Quando há uma centralização política, no caso da Grécia, já é com a dominação macedônica, já é considerado o fim, né, da história da Grécia antiga, né, em 338. O que permite, então, que a gente trate a Grécia como um conjunto, os gregos como um conjunto? Já que não é essa unidade política, é uma unidade cultural. Os gregos comungam de traços culturais em comum. Né? Então, eles têm a mesma língua, eles têm as mesmas crenças religiosas. Né? Então, eles são, na verdade, não uma unidade política, mas uma unidade cultural. E é muito curioso, porque eu me lembro, e olha que eu não estou tão velha assim, de estudar em livros que apresentavam a seguinte justificativa, ainda com essa ideia do século XIX, tá? Embora eu tenha estudado isso nas últimas décadas do século XX. Sabe por que a Grécia não é uma unidade política? Por que ela não se centralizou? Já que essa forma é a forma natural do homem se organizar, deveria ser o culpado dessa não organização algo que eles não poderiam superar naquele momento. Então, eu me lembro de livros didáticos meus dizendo que a Grécia Antiga não se centralizou por conta do quê? Por conta do relevo. O relevo é montanhoso, é acidentado, então não era possível. Quando, na verdade, a gente sabe que essa explicação não dá conta de todas as situações que a gente encontra, né?
Então, simplesmente, essa não é uma forma natural para qualquer momento histórico do homem se organizar através da centralização política. Mas o discurso do século XIX, que respalda lá no século XX, ainda traz essa ideia. Então, a Grécia é uma unidade cultural. Roma não. Roma é uma unidade política, começa com um estado, uma cidade-estado, como outras, né, mas que passa por um gigantesco processo de expansão territorial. Né? Primeiro com a Península Itálica e depois para fora, inclusive, da bacia do Mediterrâneo. Então, Roma encaixa direitinho na ideia de uma unidade política. O Egito também. O Egito é uma boa experiência de centralização política, embora a gente tenha pequenos intervalos, né, chamados normalmente de períodos intermediários, mas é uma centralização política longeva. A Mesopotâmia é um caso à parte, né? A Mesopotâmia não é uma unidade política estável. Esse território vivenciou períodos de unificação, de centralização política, mas muito curtos. Não é uma unidade cultural, porque você tem ali populações com aspectos culturais diferentes, como sumérios, acadianos, assírios. Né? Então, por que a gente chama Mesopotâmia com um nome só? Na verdade, a única unidade que a gente pode ver é uma unidade geográfica, né? Inclusive do próprio nome, né? Das populações que moravam entre rios, né? O Mesopotâmia, da denominação dada pelos gregos. Tá? Então, o máximo que a gente pode pensar a respeito da Mesopotâmia como unidade é uma unidade geográfica. E é curioso, há uns anos atrás eu analisei um conjunto de mais de 20 livros didáticos e eu fui procurar exatamente quem fazia essa diferenciação, quem chamava a atenção que a Mesopotâmia, na verdade, tinha populações com culturas diferentes e não tinha uma estabilidade de centralização política estável, né? E era assim, meio a meio, metade nem tocava no assunto e a outra metade tinha alguns traços desse tipo de reflexão. Então, não era uma coisa geral, era uma coisa, digamos, de metade dos livros que eu vi naquele momento. Os hebreus tiveram uma centralização política, mas não muito estável, não muito duradoura, e, na verdade, a unidade que permite que eles sejam tratados de uma forma conjunta é o aspecto religioso, né? É a questão do monoteísmo e do desenvolvimento depois do judaísmo. Né? Os fenícios estão muito próximos do caso dos gregos. Né? Eles também são um conjunto de cidades-estados independentes entre si, do ponto de vista político, mas que têm uma unidade cultural que os agrega. Os hititas, eles estão aí, eu gosto de trabalhar com os hititas para a gente sair um pouco dessas sociedades mais badaladas, né? Para mostrar que, na verdade, quando a gente trabalha com essas sociedades, a gente está fazendo uma seleção. Né? E eles têm, sim, uma unidade política estável que é possível de ser acompanhada, assim como os persas. Né? Então, a ideia desse quadro é chamar a atenção dessa diversidade que, na maior parte das vezes, não é abordada, não é tratada. O segundo aspecto que eu queria discutir mais aprofundadamente com vocês são as mesmas sociedades, mas agora pensando que sentidos principais elas têm para a gente, né? O estudo delas. Né? Então, vamos lá. A Grécia. A Grécia, a gente teria um conjunto múltiplo de legados, né? Que vão aí, o pai de quase tudo está na Grécia, né? É o pai da filosofia, é o pai da matemática, é o pai da medicina, o próprio pai da história. São práticas culturais, por exemplo, como o teatro, referências arquitetônicas, Olimpíadas, a democracia, é um conjunto bastante amplo. Roma também, né? Roma tem referências que vão desde a questão da língua, né, da gente ser uma língua neolatina, a referências do ponto de vista de princípios jurídicos e referências também religiosas com o desenvolvimento do cristianismo. Né? O caso do Egito é curioso, porque são coisas muito pontuais que você pode imaginar como heranças que os egípcios tenham deixado.
o sentido do Egito vai um pouco numa outra direção, né? É o exotismo, é a coisa diferente, são todas aquelas práticas curiosas, né? Que nos encantaram desde o século XIX. O caso das populações da região da Mesopotâmia, sobretudo os sumérios, eles caem no que se convencionou chamar de berço da humanidade, né? Então, vários legados poderiam ser atribuídos a eles, como o surgimento das cidades, o desenvolvimento de um direito, né, escrito, princípios geométricos, princípios de astronomia. Então, seria um conjunto muito grande, né? É curioso a gente observar quando assistimos, por exemplo, um desfile de escola de samba, né? Que tenha um enredo histórico, né? Que tenha um tema de enredo histórico, uma coisa geral. Normalmente, as primeiras aulas trazem, né, ou egípcios ou alguém da Mesopotâmia. Então, por exemplo, um enredo sobre cerveja, né? Então, as primeiras aulas ali simbolizam gregos ou o pessoal da Mesopotâmia, que foram os primeiros que transformavam a cevada em cerveja, né? Então, fica com esse tom, né, de berço da humanidade, sobretudo por causa da Mesopotâmia. Os hebreus, eles têm um legado bastante específico, né? É um legado que envolve a questão religiosa, né? Eu ouso pensar que se do judaísmo não tivesse saído uma prática como o cristianismo, eles provavelmente não estariam nos nossos livros didáticos, eles não teriam o status que eles têm hoje. Eles estariam meio como coadjuvante ao lado de vários dos seus vizinhos, né, que a gente ouve muito pouco falar, como elamitas, cananeus, filisteus, né, eles estariam, assim, nesse papel secundário. Os fenícios têm um legado tradicional e um mais recente. O legado tradicional é que os fenícios eram os grandes controladores do comércio mediterrâneo, e eles acabavam lidando com povos de várias regiões diferentes, e nesse seu processo eles acabam criando uma forma de escrita bastante operacional, com poucos símbolos, todos eles com o mesmo valor, né? E que acaba servindo como base da lógica alfabética que a gente usa, inclusive, hoje em muitas das línguas existentes, né? Então, esse é o legado tradicional. E tem um legado que está aparecendo mais do ponto de vista do desenvolvimento da historiografia, eu já vi algumas pessoas tentando fazer isso, que é tentar fazer alguma associação entre essa distribuição de comércio, formação de feitorias no Mediterrâneo, com a expansão marítima portuguesa da modernidade, né? Então, eu já vi pessoas tentando estudar os fenícios para fazer esse tipo de comparação. Os hititas, eles não aparecem com nenhum tipo de contribuição clara de domínio público, embora eles tenham sido pioneiros, sobretudo em questões relacionadas à lógica militar, né? Eles são pioneiros na fabricação de armas, em estratégias, táticas militares, mas isso pouco aparece. E os persas, o sentido básico do aprendizado dos persas, do conhecimento dos persas, vem do fato de que quase todas essas sociedades tiveram contato com os persas, ou em relações diplomáticas, ou em guerras, ou tendo seu território dominado mais tarde por esses persas, né? Então, a gente tem segundo a tradição, todos esses sentidos possíveis de serem atribuídos a essas sociedades e legados que têm, né, digamos, profundidades diferenciadas. Bom, essas abordagens tradicionais criadas, então, a partir do século XIX, elas constroem uma forma de lidar com a história antiga que vê a história antiga como um passado fossilizado, dado como pronto, a ser simplesmente resgatado, com uma finalidade que seria, muitas vezes, de um conhecimento erudito. Uma vez eu estava começando a trabalhar numa instituição e fui me apresentar à minha chefe, a chefe de departamento.
E aí ela olhou para mim, eu me apresentei, ela falou, você que é professora nova de História Antiga. Que bom para você, né? História Antiga é bom, porque não sai muita coisa nova, não se pesquisa muita coisa, tá tudo pronto, tudo arrumadinho, né? Eu sou professora de História do Brasil, eu tenho que comprar livro o tempo inteiro, toda hora tem uma novidade, né? Isso é uma pessoa formada em História, né? Uma pessoa universitária. Então, o que ela está reproduzindo nessas palavras dela era um pouco dessa visão, né? A gente faz pesquisa em história antiga também tem publicação, a gente também tem que investir numa atualização constante, né? Então, esse papel que o século XIX vai trazer para a história antiga, ele pode ser considerado, como o François Fourré coloca, você está passando daquela ideia de modelo, né? Na modernidade, a história, como a história antiga, era uma história da qual você tirava modelos, e essa nova concepção de história do século XIX, organizada de forma cronológica, linear, essa história antiga passa a ter um outro papel, que é o papel de introdução. O Jean Chesnu diz que é nesse momento, então, né, que você teria a criação das bases dos valores da cultura burguesa. Né? Então, a história antiga estaria ali como uma introdução à história. Né? Ali estão sendo criados esses valores que vão ser depois importantes para essa consolidação do século XIX. Né? Esse momento, então, a gente vê que todo esse arcabouço do século XIX, do criar a história, repercute numa forma de abordar a história antiga também. Quando a gente entra, então, no nosso terceiro momento, aqui no último desses momentos, para definir o que é a antiguidade, a gente passa a ter, entrando no século XX, uma nova concepção, né, de história sendo criada. Né? E essa nova concepção de história deve influenciar, como a do século XIX influenciou, uma nova abordagem também para a história antiga. Né? Nesse momento, então, a partir do século XX, a gente começa a trabalhar com uma história que não lida mais com verdades estabelecidas, mas que lida com a construção de problemáticas históricas, que rompe com o predomínio de uma história eminentemente política, que incorpora novos personagens para além dos personagens tradicionais. Né? Então, a gente começa a ver que a história lida, na verdade, com um conhecimento que é sempre parcial e é sempre provisório. Né? Pensando a história, então, a história antiga assim, a gente tende a pensar uma história antiga que não seja simplesmente um acúmulo de legados, de fatos históricos, mas que tenha uma função mais polissêmica, que possa ser reconstruída. O François Hartog, ele tem uma imagem que eu gosto muito. Ele diz que, nesse momento, você percebe que as pesadas valizes dos legados e das heranças, na verdade, quando você as abre, elas estão vazias. Né? Então, ele tenta trazer esse questionamento a essa abordagem que prioriza esses legados e essas heranças. E isso é importante para a gente pensar que essas referências, elas muitas vezes, elas não foram criadas na antiguidade e simplesmente hibernaram, né? Ficaram ali milênios até chegar ao nosso momento. Né? Elas passam por várias reinterpretações, por várias circunstâncias, por vários diálogos com outras contemporaneidades. Né? O Paul Ricoeur diz que, na verdade, a gente tem uma seleção de sociedades que, na maior parte do tempo, o conhecimento que a gente tem é um conhecimento parcial. Boa parte do que foi produzido por essas sociedades não chegou até a gente, né? O que chegou a partir do que algo que a gente pode identificar como um vestígio ou como um rastro que está no nosso presente, que está na nossa atualidade. Pensando essa questão dos vestígios e dos rastros, eu trago aqui 2 exemplos. Um primeiro é essa construção. Essa aqui é a Maison Carré, na cidade de Nîmes, no sul da França. Ela é uma construção do 1º século antes de Cristo. Tá? Então, você pode olhá-la como um vestígio dessa forma. Mas você pode olhar os rastros
dessa construção para chegar até hoje, né? Então, olha como é diferente simplesmente você apresentar isso como uma construção de um determinado momento histórico e você contar o rastro dessa construção por outros momentos. Então, saindo do vestígio e adotando a ideia do rastro, né? Isso é um templo dedicado ao deus Apolo, que mais tarde se converteu num templo dedicado aos netos de um imperador, que com o fim político de Roma e com a ampliação do cristianismo, enquanto um templo pagão, né, acaba vivenciando um tempo de abandono, para ser mais tarde recuperada a sua ocupação, tendo sido ele estábulo, depósito de documentos e casa de autoridades locais, né? Hoje, atualmente, ele é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, junto com o anfiteatro e com o Museu da Romanidade. Eu tive lá em 2013 e eles estavam usando o interior da construção para exibir um filme em 3D que simulava a luta de gladiadores, né? Então, olha como é diferente você contar várias circunstâncias em que essa construção foi inserida do que simplesmente você apresentá-la como um vestígio parado no tempo que existiu naquele momento e que existe aqui. O segundo exemplo que eu queria trazer é a figura de Moisés, né, que é a liderança política dos hebreus, relacionada, segundo a tradição, com a saída deles do Egito, né, com o pacto, com a nova aliança feita com Yahvé e com o retorno à Terra Prometida. Então, eu trouxe aqui 4 imagens para a gente ver esse Moisés sendo, né, apropriado por outros períodos históricos, né? Esse primeiro é uma representação ainda feita no período medieval, né, a passagem do Mar Negro, do Bartolo de Fred. E o curioso a gente observar é que aqui os hebreus são apresentados, né, nas suas vestimentas, nos seus armamentos, inclusive os egípcios, né, como pessoas medievais, né? Eles estão vestidos como pessoas medievais, né? Então, com armamento característico do período medieval, né? Então, é um autor medieval olhando essas figuras no passado remoto e as interpretando de uma forma medieval, através dos seus filtros medievais. A outra, de um tempo depois, né, que é a célebre estátua Moisés de Michelangelo, né, que traz uma concepção renascentista desse Moisés. A terceira é uma obra do Philippe de Champagne, do século XVII, que é um autor francês que traz uma concepção, uma visão do Moisés através de um retrato do estilo barroco, né? E o último, que é o Através do Mar Negro, do Marc Chagall, né, aí da segunda metade do século XX, que é uma visão, né, desse pacto com Deus através de uma visão surrealista. Né? Então, a gente vê vários períodos se apropriando da figura de Moisés e retratando a figura de Moisés a partir das suas próprias concepções. Então, na verdade, quando a gente trabalha com essa noção de uma história antiga mais polissêmica, mais em diálogo com o presente, a gente percebe que a história antiga, como qualquer outro período histórico, ela sofre múltiplos processos de apropriação. Né? O Fernando Cartroga, que é um autor português, ele diz que a história não é uma mera acumulação de acontecimentos, mas sim um processo no qual a consciência do presente seleciona em um emaranhado de anos, de séculos, determinados pontos com os quais estabelece um diálogo, dotando esses pontos de um forte sentido no seu percurso. Né? Então, a gente não olha para o passado sempre todo ele da mesma forma. A gente faz esse processo seletivo a partir desses vestígios e rastros que a gente vai encontrando. E essas concepções, elas também podem ser alteradas de acordo com o tempo. Né? Eu trago aqui um exemplo, que é um texto antigo da Claude Monet, em que ela traz a seguinte ideia. Os autores que tratavam da história das cidades gregas a partir de princípios iluministas valorizavam na sua história da Grécia muito mais a experiência social vivida na cidade de Esparta do que na cidade de Atenas.
Por que eles faziam isso? Porque eles queriam destacar que em Esparta você tinha uma vida comunitária, um menor distanciamento econômico e social entre os cidadãos. Ao longo do século XIX, quando você começa a recuperar a ideia, os princípios do sistema democrático ateniense, há uma virada dessa abordagem, né? E você passa a ter predominando uma valorização maior da experiência ateniense do que da experiência espartana. Tá? Então, em cada um desses momentos, a partir das suas referências de presente, você olha para o passado de forma diferenciada. Então, esse novo arcabouço teórico construído ao longo dos últimos 100 anos começa a nos permitir desnaturalizar a concepção tradicional de história predominante no século XIX, né? Passando a vê-la, na verdade, como uma construção historicamente datada. Né? Então, aquela sequência, né, aquela divisão quadripartite, ela não é natural, ela foi historicamente construída. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar história, meu primeiro livro de história, ele tinha uma imagem que eu não entendia por que me incomodava. Fui entender por que me incomodava muitos anos depois. Né? Ela trazia essa noção quadripartite da história, mas não numa linha, ela trazia numa escada. Né? Então, você tinha 4 degraus nessa escada. Então, a história antiga, a história medieval, a história moderna e história contemporânea. Tá? Logo no começo do livro tinha essa abordagem visual. E aquilo, não sei, eu não entendia, enquanto criança, com 10, 11 anos, por que aquilo me incomodava. Né? Então, muitas vezes aquilo era apresentado como algo natural e não como uma construção histórica. Romper, então, com essa concepção, desnaturalizá-la, permite que a gente possa reinterpretar a própria história para fora de uma ideia de que ela é simplesmente uma narrativa grandiosa, composta pela acumulação de fatos e personagens em uma ordem linear e cronológica, que seriam cuidadosamente selecionados pelo seu próprio significado em si, como alerta o Christian Laville, né? Então, os fatos não têm significado em si. Alguém os dotou de significado. Né? Em algum momento, aquilo foi considerado significativo. Eles não têm, a priori, um significado em si. Tá? Pensando, então, nessa outra história antiga, para além dos fatos, né, que teriam transcorrido dentro dessa divisão tradicional, né? O que é a história antiga tradicionalmente? É desde o aparecimento da escrita, que não tem uma datação, né, consolidada, até 476 depois de Cristo, com o final do Império Romano do Ocidente. Né? Então, isso é uma referência eurocêntrica, né? E, na verdade, o caminho que a gente aponta é no sentido de incorporar outras possibilidades. Né? Uma dessas possibilidades é expandir, quebrar com esse paradigma eurocêntrico e incorporar novos territórios para a história antiga. Né? Uma dessas possibilidades é o território africano. Né? A gente sabe que, desde o início do nosso século, por um dever de memória, pela atuação de movimentos sociais, foram criados uma série de dispositivos legais obrigando, né, a inclusão de conteúdos da história africana, tanto nos currículos quanto em livros didáticos. Né? Só que essa inclusão ela pode ser feita, né, a partir de vários níveis de incorporação. Para o caso da história antiga, você tem livros que se contentam e acham que estão trabalhando com história antiga na África, simplesmente porque eles estão falando de Egito. Né? E Egito fica onde? Egito fica na África. Né? Mas essa obrigatoriedade, ela não vem por uma relação direta de ancestralidade que a gente tenha com o Egito Antigo. Né? Os nossos ancestrais são outros. Então, você deu um primeiro passo nesse sentido, mas o que está se querendo é mais. Né? Um segundo passo seria você incorporar a história de outros reinos que tiveram, né, uma centralização política estável, como o reino de Kush, né, o que os gregos chamavam de Núbia, ou o reino mais abaixo ainda, o reino de Ashum, né, nas regiões aí do Sudão e da Etiópia, respectivamente. Né? Isso é um segundo passo. Já são reinos africanos, reinos negros, né?
Mas, na verdade, o grande desafio está na incorporação de uma série de diversidades, de sociedades que não tiveram essa centralização política, né? E nem por isso deixam de ser significativas, deixam de ser importantes, né? Então, englobar essas diversidades, eu acho que é o grande desafio. Eu fiz aqui uma montagem com várias possibilidades, apontando várias possibilidades da gente ampliar esse conceito tradicional, né, mais usual de história antiga. Eu confesso que para achar essas imagens, quando eu fiz esse slide para uma outra apresentação, eu demorei muito, porque até a seleção, a procura dessas imagens é algo difícil, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo outras regiões em que a gente poderia alargar esse horizonte da história antiga. A primeira imagem que a gente tem aqui no canto superior esquerdo é de um templo que fica na região que hoje é o Japão, né? E esse templo foi construído dentro daquele intervalo tradicional que a gente chama de história antiga na Europa. Ao seu lado é um trecho da Muralha da China, que também foi construído nesse período histórico. E o último dessa linha acima é um templo no que hoje é a Índia. Na linha central, a gente tem uma escultura de uma população subsaariana, né, da África, uma coluna, uma estela do reino de Axum, também na África. E quando a gente diz que essa referência ela é eurocêntrica, ela também não é para toda o que a gente chama hoje de Europa, né? Então, esse slide ao lado é de cerâmica celta. Os celtas fazem parte de um grupo que a gente fala deles, passa por eles assim extremamente, né, de uma forma rápida, né? São outros coadjuvantes. Então, eles estão representando aí esses outros coadjuvantes europeus. Depois das imagens de baixo, eu tento trazer uma ideia de você pensar uma história antiga para as próprias populações do continente americano, né, com aldeamentos, escritas de populações indígenas da América Central, e a última, não sei se dá para ver, isso é uma pintura rupestre, que é um canguru, né? Então, pensando que até o que a gente entende hoje como Oceania e Austrália também tem a sua história antiga, que não é exatamente a história tradicional, né, que a gente está acostumado a lidar em relação ao preceito europeu. Para a gente pensar todo esse processo de estabelecimento de relações diferentes de apropriação da antiguidade, eu volto a pensar em algumas referências teóricas para auxiliar a gente nesse processo. Uma delas é o conceito de invenção das tradições do Eric Hobsbawm, né? Segundo esse conceito, agentes como instituições políticas ou movimentos sociais, para legitimar suas ações, constroem continuidades históricas, criando um passado que muitas vezes extrapola a continuidade real. E isso é feito principalmente através de narrativas de lendas ou invenções. Para a gente ter um exemplo concreto, a Revolução Americana, né, o processo de independência das colônias inglesas na América do Norte. Muitos dos seus idealizadores se colocavam como sendo portadores da tarefa de recuperar, de atualizar virtudes republicanas que tinham sido criadas por Roma, e que a Europa tinha desvirtuado, tinha perdido. E a finalidade deles é aplicar essas referências atualizadas republicanas de origem romanas, a fim de que elas se tornassem universais, né? Então, dá para você ver. É lógico que esses indivíduos não são herdeiros, né? Segundo uma linhagem direta dos romanos, né? Mas eles criam essa ligação, eles inventam essa tradição para se incorporar, né, desse conceito republicano dos romanos, atualizando-os e colocando-os em funcionamento para que eles se tornassem universais no tempo em que eles estão vivendo. A gente sabe que ao trabalhar com os processos históricos, a gente vive tanto rupturas quanto continuidades. O Fonsadocé afirma que na construção de rupturas, muitas vezes é preciso se conectar com o passado mais distante, né? E que esse passado mais distante
vai trazer legitimidade para essa ruptura. Então, um exemplo que eu trago aqui é o que a gente já colocou. Quando a modernidade se estabelece, ela se apresenta como uma ruptura em relação ao período medieval anterior e coloca a sua âncora, né, de relação de continuidade com o período da antiguidade, né? Então, como se pulasse o período medieval e voltasse lá para a antiguidade. Mesmo quando você tem uma situação de continuidade, muitas vezes você lança um olhar sobre o passado, né? E aí eu vou falar de um exemplo que é um complexo, uma construção feita na própria antiguidade, que é o Fórum de Augusto, né? Ele é uma construção da segunda metade do século I a.C., e nele ficava o Templo de Marte Vingador, né? Embora esse imperador, né, ele represente uma ruptura do sistema político, né? Você está saindo da república e indo para o império, onde o poder político volta a ser centralizado na mão de um indivíduo, o discurso que ele apresenta é de continuidade. Então, ele traz esse discurso de continuidade para essa execução arquitetônica desse complexo. Então, ele cria um espaço onde as várias fases da história de Roma estão representadas até chegar nele. Então, ele começa ali com os reis de Alba Longa, ele tem ali o Rômulo, fundador da cidade, ele tem figuras proeminentes da vida republicana, ele tem César e chega nele, né? Então, ele traça toda essa sequência para chegar nele dentro desse processo. Né? Então, é curioso a gente ver como, né, mesmo na continuidade, você procura traçar esse rastro, né, de algo que tem uma longa duração, apesar de representar, do ponto de vista político, na verdade, uma ruptura. Outro conceito que a gente pode usar para pensar essa relação entre os períodos históricos é o conceito de usos políticos do passado. Tá? E aí eu estou falando, sobretudo, do François Hartog e do Jacques Révert. O que seriam esses usos políticos do passado a partir desses autores? Ele seria compreendido como a forma pela qual uma experiência temporal é representada, apropriada e difundida por indivíduos ou grupos, com dois intuitos principais, né? Com duas possibilidades principais de criar essa mobilização, esse sentido no presente. Tá? Uma dessas possibilidades é o seguinte: quando você cria uma imagem de nação que deve ser realizada a partir de uma mobilização que vem de uma referência do passado. Então, um exemplo concreto para a gente imaginar esse caso. A gente sabe que o governo do Mussolini, sobretudo nas décadas de 20 e 30 do século passado, ele faz pesadíssimos investimentos na cidade de Roma em escavações arqueológicas, né? Boa parte do que a gente tem hoje ali foi descoberto, né, nesse período. Por que ele faz isso? Ele faz isso na intenção de trazer à tona, né, de recuperar materialmente um período em que Roma era quem dominava o mundo. E no sentido de apresentar a Itália como herdeira dessa tradição, que a Itália também poderia dominar o mundo. Tá? Então, essa é uma forma de fazer esse uso político do passado. E uma outra forma é quando você constrói sistematizações ou classificações que reforcem a legitimidade de abordagens de longa duração. Então, um exemplo concreto disso. A gente sabe que dentro da produção marxista há um conceito criado que é o modo de produção asiático. O modo de produção asiático foi um conceito criado para tentar entender, sobretudo, as sociedades indiana e chinesa do século XIX. Pois bem, se criou, sobretudo nas décadas de 60 e 70 do século passado, toda uma tradição historiográfica que pegava esse conceito e aplicava ele, por exemplo, ao Egito Antigo. Né? Então, você tinha abordagens que mostravam que o Egito Antigo tinha vivenciado essa experiência de um modo de produção asiático, né? A partir dessa referência de uma forma de interpretar a história de longa duração. Né?
Então, os usos do passado podem ser aplicados nessas duas formas de relacionar, né, um determinado período com um passado distante, tá? Para que essa concepção tradicional de história possa ser rompida, né, a gente tem que ter uma noção que rompa com o conceito de que é importante aprender a história simplesmente porque o passado explica o presente. Né? O Michel Lovy diz que a relação entre o hoje e o ontem não é unilateral. O segundo, né, não explica o primeiro. Não é uma relação simplesmente de o passado explicar o presente. Mas é um processo dialético no qual o presente ilumina o passado e esse passado iluminado passa a ser dotado de sentido, de força no próprio presente. Né? Então, há uma relação aí de via dupla. Né? Pensando no caso, então, concreto da história antiga, que é o nosso foco principal aqui hoje, a gente teria que ir para além simplesmente de abordar as heranças e os legados, né? Para conceber uma história antiga que possa ser atualizada em constante diálogos com cada presente, né? É engraçado a gente pensar que muitas vezes se usa de denominações que fazem reflexões para a antiguidade para nomear invenções e avanços tecnológicos que apontam para o futuro. Então, se a gente pensar no começo do século XX, quem cria, né, a referência em torno de um meio de transporte mais eficaz, mais seguro, né, inabalável, que era o navio Titanic e o seu irmão Olympique, né, faz esse tipo de relação, né, em algo que representa tudo que aquela época tem de melhor, tudo que aquela época tem de novo, com uma referência de denominação do passado. Eu me lembro um tempo atrás, houve uma campanha de lançamento de uma televisão de tela curva, que a propaganda da televisão, quando passava, né, quando mostrava a televisão com a tela curva, o que estava passando nessa televisão era a cena de gladiadores, de jogos de gladiadores. Eu vi uma reportagem há alguns anos atrás que trazia uma empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, que estava se especializando uma tecnologia de ponta para o reaproveitamento de água que já tinha sido utilizada no sentido de purificá-la para torná-la novamente potável. E a empresa se chamava Trojan, né? Technology, né? Com referência à cidade de Troia, né? Da antiguidade também. Né? Então é curioso você ver essas apropriações olhando para o futuro, mas que buscam denominações que vêm do passado. Pensando assim, a gente pode considerar que o passado não se transformaria simplesmente pelo acréscimo de novas fontes, sejam de natureza escrita, da cultura material ou arqueológica, mas como o Bakhtin diz, o que muda, na verdade, são as novas profundidades de sentidos que a gente pode dar para essas sociedades, né? Então, são os enfoques diferentes que a gente pode dar. Você não tem um assunto que está terminado, né, que não tem mais o que se estudar. O nosso presente atualiza as nossas perguntas e faz a gente buscar novas propostas, né? Todo mundo tem assistido a quantidade, por exemplo, de reflexões que vem buscando outras pandemias, né, outros momentos de dificuldade por questões, né, de difusão em grande escala de doença em outros momentos do passado, né? Então, é o nosso presente olhando para outros passados e buscando essas experiências e o diálogo com essas experiências. No mesmo sentido, um dos grandes historiadores da antiguidade que a gente ainda tem aqui no Brasil, o Piano Bezerra de Menezes, ele afirma que a antiguidade não deve ser abordada a partir simplesmente da busca de raízes, de permanências, mas sobretudo, a partir de aspectos de diferenciação social. Gente, desculpa, eu esqueci de passar o último slide, perdão. De diferenciação social, de diferenciações que valorizem as descontinuidades. Perdão, vocês ficaram com o slide atrasado. Mil desculpas. Vamos lá. Prometo tentar não fazer de novo.
Essas concepções de história, então, criadas na modernidade e no século XIX, a gente vê elas presentes ainda na nossa atualidade. Quem não passou, né, pela experiência de, ao entrar na faculdade, entrar na universidade, todo feliz, né, e contando para pessoas conhecidas, eu entrei na universidade, entrou, para que curso? Aí você responde história, todo feliz, e aí a pessoa, história, legal, você deve gostar de ler, você deve ter boa memória, né? Então, isso é algo que fica, né, no senso comum, essa referência dessa história, ela ainda está muito presente, né? Mas ela influencia também os alunos que chegam para o curso de história, né? Ela não está só no senso comum, mas as próprias pessoas que vão estudar história, elas têm, né, muitas vezes, esses conceitos ainda de forma muito, muito forte, muito articulada, né? E aí, eu queria trazer aqui para a gente pensar algumas das vozes dos meus alunos, né? E eu queria explicar inicialmente quais são as fontes que eu uso para ouvir essas vozes, tá? Então, essas vozes eu as ausculto tanto nas minhas práticas de sala de aula, como nas minhas práticas de pesquisa, né? Então, o meu primeiro conjunto de fontes são os questionários. O que são esses questionários? Quem foi meu aluno há mais tempo deve lembrar, né? Eu chegava no primeiro dia de aula, né, dizia assim, bom dia ou boa noite, né, meu nome é Ludmila, eu sou professora de História Antiga, eu tenho um questionário aqui para vocês. O que era esse questionário? Eu queria sondar que ideia eles tinham de antiguidade, eu queria ver que ideia era essa, né? Então, eu cheguei anos e anos com esses questionários, a mais de 280 questionários desses. Alguns desses eu consegui fazer, inclusive, com concluintes. Depois eu passei a dar uma disciplina eletiva e eu apliquei também em concluintes esses questionários. Com grupos de... uma turma de iniciantes, eu fiz uma atividade que era o seguinte, eu pedi que eles trouxessem uma imagem de algo que remetesse eles à antiguidade, mas não podia ser algo produzido na antiguidade. Né? Então, não podia ser, por exemplo, uma imagem do Coliseu, da Acrópole, de uma moeda, de um vaso. Tinha que ser alguma coisa produzida em outra época, fora da antiguidade, mas que remetessem eles à antiguidade. Eu queria que eles vissem a antiguidade em outros períodos históricos, que eles fizessem essas relações. A primeira turma que eu dei dessa disciplina eletiva, que eu trabalho com as sociedades do Oriente Próximo, eu propus a eles uma avaliação que foi assim meio um tiro no escuro. Eu também só pude fazer isso com uma turma, né? Porque os alunos se comunicam e depois a próxima turma ia saber o que era. Então, eu fiz a seguinte proposta. Olha, no dia da última avaliação, eu quero que vocês me tragam uma imagem qualquer que vocês façam relação com a antiguidade, né? E foi uma atividade feita com 37 alunos concluintes do curso, né? E, na verdade, quando eles traziam essa imagem no dia da avaliação, eu dava para eles uma folha em branco e a minha proposta de atividade era o seguinte, eu quero que vocês produzam um texto que apresentem essas sociedades ou uma dessas sociedades que a gente estudou aqui na disciplina para os seus alunos e que vocês façam alguma relação entre a imagem e o texto que vocês estão produzindo, né? E o último campo que eu tive de estudo dessas vozes dos meus alunos, esse aí não é da prática de sala de aula, mas é da prática de pesquisa, foi um grupo focal que eu fiz com 6 alunos concluintes, trazendo várias discussões que a gente teve, né, a partir de um material que eu fui mostrando para eles e perguntando a opinião deles a respeito de várias situações, né? Então, essas são as formas pelas quais eu escuto os meus alunos. Eu gostaria de pensar, né, como professora, né, que eu estou formando professores que vão atuar no ensino fundamental, no ensino médio, e que esses meus alunos são, em si, portadores de saberes. Esses saberes são construídos a partir de diversas referências,
que podem ser tanto referências sociais mais amplas, como referências que vêm do próprio processo de escolarização que eles tiveram na vida deles, né? Até chegar ao momento que eles entram em sala de aula. Eu gosto sempre de trazer a essa ideia expressa pelo Marc Ferro, que é que ninguém se iluda. A imagem que temos de outros povos ou de nós próprios está associada à história que nos contam quando éramos pequenos. Ela marca-nos para o resto da vida, né? Então, a ideia que ele está trazendo é que esses saberes iniciais que a gente começa a compor na nossa própria, desde a infância, eles marcam a gente de uma forma bastante longeva. E o Piaget também traz a história, a ideia de que o passado é para a criança um decalque do presente, mas como uma espécie de aparência antiquada. As descobertas modernas já existiam num equivalente, sem que tenha havido entre eles qualquer seriação temporal. O passado seria, então, um vasto reservatório onde se encontram reunidos todos os embriões de máquinas e instrumentos contemporâneos, né? Então, é aquela ideia, quando Dom Pedro I vivia, tinha celular? Tinha, mas era grande, pegava mal, a internet era ruim, né? Um pouco aquela ideia dos Flintstones, né? Que tudo que existe, existe de uma forma mais rudimentar, menos tecnológica, né? Então, a gente percebe que esses saberes, à medida que eles vão se formando, eles estão se formando desde a infância, né? E eles estão se formando dentro de ambientes em que você tem uma valorização, como é aquela valorização que a gente já mencionou aqui várias vezes que a modernidade faz, que eles também são marcados pelo encantamento gerado pelas descobertas arqueológicas do século XIX. Nesse grupo focal, eu tive a narrativa de uma aluna que foi muito curiosa. Ela disse assim: quando eu entrei aqui para o curso, eu fiquei toda feliz, porque eu vi que esse prédio era um prédio antigo. E aí eu tinha certeza que eu ia poder, estudando aqui, fazer algum buraco em alguma parede, desenterrar no terreno aqui em volta. Eu tinha certeza que eu ia achar uma múmia aqui dentro. Tá? Então, você vê que como esse encanto, né, gerado pelas descobertas do século XIX motivam ela, né, a achar que um prédio construído no final do século XX vai ter em algum lugar uma múmia ali por perto, né? E um outro grande, digamos, reservatório do qual vão ser extraídos esses saberes são as apropriações múltiplas que a indústria cultural faz, seja na criação de produções cinematográficas, televisivas, documentários. Eu destaco aqui o documentário, porque o documentário tem muito aquela ideia de que o documentário é verdade, né? E não é bem assim. Além de publicações, desenhos animados, né? Então, quando a gente lida com essa ideia da indústria cultural, é bom a gente lembrar que esse é um conceito criado pelo Adorno e pelo Hockenheim nos anos 40, dentro da filosofia, do pensamento filosófico da Escola de Frankfurt, né? E que ele foi estabelecido no sentido de melhor especificar, né, a noção de uma cultura de massa, né? Que a tarefa era realizar a integração entre as manifestações artísticas de categorias sociais historicamente distintas. Isso ocorreria pelo meio de uma nova orientação, através da qual as obras de arte, né, se transformam, elas adquirem um novo status e viram mercadorias, viram produtos. Então, é fundamental no nosso processo, ao trabalhar com esses saberes que os alunos trazem, seja lá no ensino médio, no fundamental, no médio ou no acadêmico, ter a noção, né, trabalhar a noção de que esses produtos, na verdade, eles são diferentes do conhecimento histórico. Tá? Uma vez uma professora me narrou uma experiência que ela vivenciou, que foi o seguinte: ela foi contratada para dar uma consultoria para uma produção da televisão que ia ser feita, e perguntaram a ela, então, o que a casa de uma pessoa rica do início do processo de colonização no Brasil deveria ter dentro. Enquanto móveis, enquanto cor, como é que esse cenário deveria ser montado? Tá?
E ela fez lá os estudos dela, fez o parecer dela, entregou o resultado da consultoria. Quando esse resultado chegou para o diretor de arte, né, dessa produção, ele não gostou do resultado, né? Ele disse que se ele fizesse o que ela estava propondo ali, o que seria historicamente correto, de acordo com a análise que é feita da documentação existente, que retrata o que seria esse momento histórico, ficaria esteticamente desagradável na tela, né? As pessoas não gostariam de ver aquilo, tá? E então não pode ter só esses tons ocre, terra, tem que ter vermelho, tem que ter amarelo, né? Então há esse distanciamento, né? E eles acabam não adotando o que foi recomendado nessa consultoria, né? Essas apropriações, então, quando a gente chama atenção que você está lidando não com uma realidade histórica, mas com uma apropriação, que isso é um produto, isso visa um público, né? E esse público deve ser atraído a partir de certos ingredientes, né? Então, você cria uma noção de romance, uma intriga, né? A gente vê isso muito agora nessa reexibição que está sendo feita da novela das 6, né? Está toda uma discussão que não é exatamente do jeito, né? Que a história diz que as coisas poderiam ter acontecido, que está sendo retratado ali na novela, né? Então, a Elizabeth Edgeworth, ela diz que quando você cria esses produtos, né, você busca nesses ingredientes, né, acertar determinados públicos, né? Então você atrai determinados públicos. É lógico que ninguém faz um tipo de produção dessa para simplesmente pessoas que estudam história. Você está imaginando um público muito maior, né? Os livros didáticos, eles também devem ser compreendidos como produtos culturais, né? Eles são dotados de um alto grau de complexidade que pode ser vinculado a múltiplas possibilidades de didatizar o saber histórico, né? E aí a gente entra dentro desse universo, né? Um livro didático, ele também tem que ser contextualizado. Uma vez em sala de aula, a gente estava mexendo com um livro didático, analisando um livro didático, e um grupo que estava com determinada obra estava incomodada pelo destaque enorme que estava sendo dado naquele livro para as Olimpíadas, né? Dentro daquela ideia das heranças. E aí eles colocaram, nossa, esse livro fala muito disso. E aí a gente vai começar a refletir, mas espera aí, quando é que esse livro foi produzido? Ele foi escrito quando? E aí, quando a gente procura, né, datar esse livro, ele tinha sido produzido logo em seguida que o Rio de Janeiro foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, fazia todo sentido, naquele momento, você destacar, né, as Olimpíadas da Antiguidade e essa relação com os Jogos Olímpicos, que ia ser algo dentro do nosso próprio contexto, né, que ia acontecer dentro do nosso país, né? Se a gente, né, adentrar dentro desse universo dos saberes históricos e escolares, é preciso a gente ter uma ideia de que eles se diferenciam tanto da cultura histórica, que está no senso comum, quanto da história acadêmica, né? São 3 níveis diferentes, né? E a gente não pode imaginar que trabalhar com o saber histórico escolar, trabalhar história na escola, seja simplesmente você pegar os saberes de referência que a academia produziu, né, e traduzi-los numa linguagem infanto-juvenil, né? Não é vulgarizando esses conceitos, né, tornando eles palatáveis para um outro tipo de público. Não é exatamente isso só que tem que ser feito, né? A gente, na verdade, tem que pensar que a gente deve contribuir para que esses nossos alunos, eles conheçam os procedimentos, que eles entendam o que é o conhecimento histórico, né? Então, esses conteúdos, eles devem ser algo que é um meio, mas não um fim neles próprios, né? Então, a partir do que você aprendeu enquanto sua formação profissional, não é só traduzir aquilo de uma forma acessível para esse público, mas ensiná-los como o historiador pensa, a partir de reflexões que venham desse conteúdo, né?
Bom, eu acho que a gente pode parar agora, porque a nossa ideia era falar em torno de 1h30 e deixar meia hora para as perguntas, né? E eu acho que a gente pode interromper aqui, porque agora eu vou começar a trazer as vozes desses alunos com toda essa reflexão. Então, acho que a gente pode ficar com isso para amanhã. Sim, vamos começar, Ludmila. Teve muitas perguntas, talvez não dê para responder. Desculpa não ter passado o slide, perdão, mil perdões. Como eu estava falando, teve muitas perguntas, então talvez não dê tempo de responder todas. Mas Vamos lá. Vai vamos tentar fazer o que é possível. Aí tá, vou tentar colocar aqui a primeira pergunta, tem como colocar na tela. É da Paula. Peraí, deixa eu ler ela aqui. Só um minuto. Então, eu vou ler duas, porque são duas que dá para você responder juntos. Aí a primeira é a da Paula Guiar. Como podemos pensar e trabalhar em sala de aula sem esbarrar na fragilidade da simultaneidade? E a segunda é a da Mariana Araújo. Professora, como abordar as simultaneidades com alunos do 6º ano sem que eles se confundam em meio às informações? Sim, vamos lá. É muito difícil, né? Por isso, o termo desafio não está no título do minicurso à toa, né? Porque eu encaro realmente como desafio. Eu mesma faço uma abordagem que é uma abordagem cronológica nas minhas disciplinas. Tá? Então, quem foi meu aluno sabe que eu começo com a minha disciplina obrigatória é Grécia e Roma, eu começo com Grécia, vou até a fim de Grécia, volto, começo Roma e vou até o fim de Roma. Mas eu chamo a atenção desde o primeiro dia de aula que existe essa simultaneidade, que em vários momentos, principalmente essas duas sociedades, elas se tocam, elas se chocam muito. Mesmo a minha disciplina com as sociedades orientais, eu também vou uma a uma, mas eu faço um esforço no final de traçar linhas de simultaneidade e procuro sempre, à medida que eu vou tratando de uma sociedade, fazendo links com outras. Isso é difícil, isso não, é raro nos livros didáticos. Eu me lembro de um capítulo que eu vi que rompia com essa ideia das sociedades separadas, e era, se eu não me engano, era navegação, comércio e escravidão no Mediterrâneo. Né? E aí ele tratava de várias sociedades de uma forma articulada. Não é uma coisa fácil, mas é algo que a gente pode, ao longo chamar a atenção no início, eu acho importante, ao longo do trabalhar na disciplina, imaginando, né? Olha, isso está acontecendo aqui. Em outro lugar, o que isso está acontecendo? Né? Fazer esses laços, fazer essas conexões, eu acho muito importante. Mesmo que você tenha uma abordagem que seja cronológica, respaldada num livro didático que faça também essa abordagem desarticulada. Tá? Então, é realmente um desafio. Eu acho que a gente vai deixando essas sementinhas à medida que a gente vai fazendo o trabalho. Mas chamar a atenção, porque, imagina, faz toda a diferença. Vou dar um exemplo fora da história antiga, mas que faz toda a diferença. Quando você lida, por exemplo, com uma Inconfidência Mineira, se você lida com a Inconfidência Mineira ela sozinha, é uma coisa. Se você contextualiza no momento em que você tem vários outros tipos de processos, né? Como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, isso ganha um outro aspecto, né? Numa outra dimensão. Aquilo não é ele por si só, ele está ligado a vários outros acontecimentos em volta ali de uma forma simultânea, né? Então, eu acho que chamando a atenção disso e deixando esses rastros é uma possibilidade. Só um minuto. A próxima pergunta é da Maria Vieira. Qual a sua visão sobre as diferenças na abordagem do livro didático e a abordagem acadêmica sobre história no geral? Olha, isso é uma das coisas que eu vou falar na quinta-feira.
Entendi. Primeiro, eu acho que há um delay muito grande, né? O que a academia produz leva muito tempo para chegar no livro didático, né? O livro didático, há pouca comunicação. Agora é uma coisa mais comum, mas até pouco tempo atrás era difícil você ver professores universitários produzindo livros didáticos, né? Era um universo à parte, né? Agora você tem um pouco mais esse intercâmbio, e aí eu acho que essa comunicação fica um pouco mais articulada, né? Mas é difícil, demora para chegar, né? Eu fico louca, por exemplo, como a gente vai mencionar no próximo encontro, com a questão dos jogos e espetáculos com pão e circo, que é algo que já foi desmontado há décadas e está lá no livro didático firme e forte, né? Então, eu acho muito prejudicial esse distanciamento. Eu espero que, com uma maior inserção dos professores universitários na produção de livros didáticos, isso melhore. Mas também eu vejo que tanto a maior parte dos livros didáticos, como a maior parte das estruturas curriculares que formam os nossos professores nos cursos de história, elas ainda são muito tradicionais, né? Elas têm essa concepção ancorada ainda no século XIX, né? Eu fiz um estudo de grades curriculares de cursos de história e é assim, a visão tradicional, quadripartite, sequencial, linear da história ainda é muito predominante, né? São raros cursos que desarticulam essa noção. Então, eu acho que por isso que é tão difícil de mudar, né? Porque ela está muito presente nos currículos, nas estruturas curriculares, ela está presente na base curricular, ela está presente nos livros didáticos, né? Então, é bastante trabalho que a gente tem pela frente. Entendi. A próxima pergunta é do Rafael Paulino. Professora, sou da parte de pesquisa e educação e acredito que a minha questão seja a de muitos colegas aqui. É sobre transcorrer dos períodos históricos ligados à funcionalidade deles no Enem, fazendo com que, desde o ensino médio, o nosso aluno venha condicionando com a história antiga ser ligado a signos, Roma e gladiadores, Grécia e filosofias, Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. Como levar a importância de todas as características de uma sociedade antiga para além do vestibular? Olha, o aluno do ensino médio, do jeito que a gente está hoje em dia, por mais que você seja criativo e tente romper com isso, ele só vê o Enem na frente dele, né? Isso é um problema, né? E a própria estrutura que o Enem tem hoje em dia, ele não nasceu assim, mas ele foi se tornando cada vez mais conteudista, né? É muito difícil, né? Ele só vê o que está ali na frente dele e o que pode cair, o que não pode cair no Enem. Várias dessas imagens que você traz aqui, né, tem essas ancoragens que a gente falou aqui na indústria cultural, né, nesses livros didáticos tradicionais, né, e é difícil quando você vê essa antiguidade por ela só. Eu acho que talvez um caminho seja esse dos rastros, né, de você ver essa antiguidade para fora da antiguidade. Você entender que potenciais você tem para estudar a antiguidade a partir de questões que nos são caras hoje em dia, né? Não simplesmente por heranças, legados, mas até para você ver as diferenças, né? Então, vamos imaginar assim, quais seriam, daqui a algum tempo, as imagens que uma sociedade futura teria do nosso tempo, né? Quem seriam os nossos gladiadores, né? Os jogadores de futebol, né? Os artistas, os participantes de reality shows, né? Quem seriam essas celebridades, né? Tidas como celebridades, tidos como, né, figuras importantes dentro dessa sociedade, né? Eu acredito que buscar essas relações, pensar essa antiguidade,
sendo apropriada em outros momentos históricos. Por isso que eu quis trazer aquelas imagens do Moisés, né, para a gente ver vários Moisés, um medieval, um do Renascimento, um barroco, um surrealista, né, da gente pensar, né, que esses conteúdos que a gente tem que trabalhar, eles têm que ser trabalhados de alguma forma que não seja só para fazer uma prova, só para ter uma aprovação, que é algo fundamental e importante, mas para além disso. Eu sempre brinco com a seguinte situação: todo mundo que faz história, normalmente teve um bom professor de história, alguém que marcou a sua vida como professor, né? Em quem você, né, ali no fundo do seu íntimo, gostaria de ser quando você crescesse, né? Mas a nossa realidade é a seguinte: 99% dos alunos que passam na nossa mão no ensino fundamental, no ensino médio, não vão fazer história. Eles vão para outros campos profissionais. E você, como professor de história, que diferença que você pode fazer na vida deles, né? Então, a ideia de você trazer, a partir dessas referências, no caso aqui da antiguidade, reflexões sobre o que é história, qual é o procedimento da história, como se você faz a história, eu acho que é algo que vai ajudá-lo a entender melhor o universo que ele está vivendo. Sim, vamos para a próxima, só um minuto. Vamos lá. É da Tainá Braulio. Deixa eu pegar aqui no Sim. meu celular, só um minuto. Essa foi minha aluna faz tempo. Só um minuto. Mas se falarmos lá da China, posso lidar como civilização, devido à história desse império longo e muito diferente do caso ocidental? Olha, eu não gosto do termo geral, né? Eu acho que a civilização tem uma noção de progresso, né? Na qual eu não sou filiada, né? Eu acho que a concepção do mundo positivista tinha, né? Carregava essa ideia de que a gente iria para um progresso todos juntos, que é um modo único, vamos chegar todos a um estado de felicidade geral no fim, né? E todos pelo mesmo caminho. E o século XX desmonta isso, né? O século XX tem duas guerras mundiais, bombas atômicas, holocausto, né? E a gente hoje sabe que a gente não está indo todo mundo pelo mesmo caminho para chegar ao mesmo lugar, né? Existem vários caminhos e existem várias possibilidades. Então, eu acho que esse termo ele tem uma filiação pesada, né? Por isso que eu não gosto de usar, eu não gosto de usar em caso nenhum. Eu sei que você usa no sentido de cultura, né? Com a matriz francesa de interpretação. Mas eu, pessoalmente, não gosto. Né? Então, eu aviso isso aos meus alunos, como também tem outros termos que eu não gosto, né? E já tive várias discussões em sala de aula a respeito disso. Mas é a minha visão e eu justifico. A minha ideia aqui não é simplesmente, né? Tanto que quando eu coloquei ali o quadro de sociedade, eu falei assim: aqui tem que parar e explicar por que eu estou falando de sociedade. Entendi. Vamos para a próxima. Ela é do Murilo. Professora Ludmila, poderia fazer algumas indicações bibliográficas para pensar a história da historiografia sobre a antiguidade e como a historiografia sobre a história antiga está trabalhando com as discussões decoloniais? Vamos lá. A ideia de você ter algumas indicações, eu posso depois passar por e-mail para vocês poderem, né, divulgar aí, se for possível, para as pessoas que queiram, né, ter alguma referência do que a gente está indicando aqui. Eu citei aqui alguns autores, né, a partir de algumas ideias que eu acho importantes nesse sentido, né. A história de como você trabalha a antiguidade, ela é algo que algo que não está sendo eu acho que teria que ter um campo maior de ação para a gente aqui no Brasil, né? É algo que está crescendo, mas eu ainda acho muito incipiente, né? A maior parte dos professores que lidam com história antiga lidam com uma história antiga do contexto histórico, né? Não se preocupa em fazer essa investigação desse rastro, né? Então, eu acho que é algo que está crescendo, que está se ampliando, mas que ainda é um campo bastante em aberto ainda, né? Quanto à segunda pergunta, eu acho que a grande sacada está no sentido de você quebrar com esse paradigma da historiografia europeia, né?
Então, você incorporar novas possibilidades de pensar a história antiga para fora desse mundinho mediterrâneo. Né? A gente sabe que existem livros que trazem China, Egito, China, Japão, Índia, né? Mas tem mais coisa aí para ir, né? Então, eu apontei aqui a questão das sociedades africanas, né, da realidade do continente africano, que tem que ser incorporada urgentemente, né, e não só nos seus reinozinhos centralizados, mas mostrar essa diversidade, quebrar com essa ideia de que o que tem valor é o que se centraliza do ponto de vista político, né? Então, eu acho que essa é um grande veio, né? Um grande caminho para a gente trilhar. Tá bem. A próxima é da Jaqueline Costa. Minha principal dificuldade era a quantidade extensa de personagens desconhecidos, conteúdos que precisavam de mais tempo sendo esmiuçados às pressas. Qual o caminho seguir? Olha só, a questão dos personagens, né? Então, essa história tradicional, ela lida com personagens, né? Já que ela é criada no século XIX, vão vir, né, os heróis, né? Então, os heróis da sua nação, os heróis que ajudaram a compor o seu território, que estão presentes nas suas vitórias militares, que foram bons governantes, né? E aí, quando você olha para a antiguidade, você tenta refletir esse modelo, né? E, na verdade, a antiguidade, ela traz uma dificuldade a mais, que é a questão da natureza das fontes. A gente sabe que a maior parte das fontes escritas que a gente tem foram produzidas por uma elite, né? Que tinha tempo e tinha possibilidade de conhecimento para fazer essas obras, né? Então, a gente tem uma visão extremamente enviesada a partir dessa documentação, se a gente não chama atenção para isso, né? Então, os personagens em si, eles têm que ser trazidos num sentido do que eles representam, né? Existe uma obra que eu acho muito interessante nesse sentido, que é o São Luís, do Jacques Le Goff, né? O Jacques Le Goff faz uma obra que é um catatal desta grossura, né? A partir de um personagem que é um rei da França, que participou de cruzadas, né? E que virou santo, né? Mas ele não está fazendo uma história tradicional política de alguém que foi santo, que podia ser um personagem da história tradicional política e religiosa, né? Alguém que foi santo, que foi rei, que foi cruzado, mas ele vai, a partir daquele indivíduo, tentar levantar uma série de situações que tem a ver com o seu contexto, né? Então, eu acho, principalmente a introdução da obra, ela traz alguns caminhos para a gente pensar isso, que é você sair desse personagem ou dessa sequência de personagens e tentar entender que sentido eles têm, né? E, a partir disso, fazer uma contextualização mais articulada. Entendi. A próxima é do Matheus Carmo. Professora, poderia falar um pouco sobre a pesquisa historiográfica de antiguidade no Brasil? Olha, como eu já mencionei aqui antes, ela é uma pesquisa que ainda tem muito que ser feito, né? A gente ainda é herdeiro muito, eu acho que falta muito, do ponto de vista sistematizado, um arejamento da história antiga, né? Então, se a gente estava falando que a concepção lá da modernidade eram as histórias múltiplas, as histórias paralelas, isso ainda está presente fortemente no enfoque que se faz da história antiga, né? E olha que isso é a concepção moderna, não é nem a concepção do século XIX, é a anterior ainda, né? Se você pega, por exemplo, uma obra como a obra do Peter Buck, o que é história cultural, ele traz um sem número de referências de obras que foram produzidas
a partir daquela história, daquela ideia de história cultural. Quando você vai procurar ali o que tem de história antiga, é praticamente nada, né? Então, falta um arejamento muito grande à história antiga, falta um diálogo novo com essas percepções, né? Então, é um campo em aberto, né? Que está se costurando, mas o que eu vejo acontecer hoje em dia, predominantemente, não é pensar a antiguidade como um todo, mas pensar nichos dentro da antiguidade. Então, você tem núcleos de pesquisa que fazem um determinado recorte e vão trabalhando aquele recorte, né? Mas pensando a antiguidade de uma forma mais a longo prazo, eu vejo muito pouca gente fazendo. Bem, a próxima é do Diógenes Calado. Já estive numa situação em que escutei de um estudante do primeiro ano do ensino médio um comentário a iniciar um módulo sobre história antiga, de que lá vem aquela história dos gregos e romanos. Para ele, a história antiga se resumiria no estudo desses dois povos, assim como ele pode existir outros. A minha Sim. pergunta é quais estratégias nós, professores de história, podemos utilizar para abarcar esses diversos povos sem que os estudantes saiam da sala de aula pensando só em Grécia e Roma. Olha, essa herança também é herança moderna, né? Então, esses aí, nem encantados pelo século XIX, né, foram encantados. Né? É difícil, é muito difícil, né? São as âncoras pesadas que a gente tem, né? Essa tradição de pensar, de valorizar a Grécia e Roma, porque era um conhecimento mais estável que se tinha na modernidade, né? Que se amplia, como eu mencionei aqui no século XIX, por todo o aparato arqueológico que é descoberto de cultura material, né? É algo que vai aparecer aos poucos, né? Tem que ser introduzido aos poucos. Se eu estou aqui me propondo a ampliar a história antiga para fora desses N povos aí, tem gente que ainda está, digamos, num outro estágio, né? Que ainda não saiu do círculo moderno ali de Grécia e Roma. Né? Então, uma vez uma professora que eu conheço me falou assim, nossa, eu fui buscar meu neto na escola e o meu neto estava assim, muito chateado, porque ele não estava, ele achou que aquela aula não tinha sentido nenhum. E ele perguntou para a professora por que ele tinha que aprender a história dos fenícios, porque ele não via sentido nenhum naquilo. Né? Então, provavelmente, para um professor, né, que esteja ainda apegado a essa visão do século XIX, ele vai dizer, não, mas os fenícios criaram uma lógica alfabética que a gente usa hoje em dia, né? Ele vai lá para os legados e as heranças. E, então, quase como, obrigada por vocês terem feito uma coisa que a gente usa hoje, a gente estuda eles, né? Mas não é isso. O que a gente tem que, eu acho que o desafio mesmo é você tentar trazer, a partir do estudo dessas sociedades, algo que faça sentido para esse aluno. Né? E aí volta lá no que eu falei do Comênio, lá do século XVII, né? Que propunha, você tem que começar a estudar pelo que é mais próximo de você. Né? E a gente, na história, com o século XIX, a gente começa normalmente com essa estrutura linear cronológica, exatamente pelo contrário, pelo que temporalmente é mais longe da gente. O que parece que faz menos sentido ainda para a gente. Eu tenho uma amiga minha que é professora de geografia, e uma vez ela estava me falando da dificuldade que ela estava tendo numa escola pública no interior do estado do Rio, em trabalhar com a noção de fuso horário. Aí eu falei com ela assim, mas qual é a percepção que você acha que um aluno seu, trabalhando do ponto de vista teórico, tem de um dia estar num outro fuso horário que não o da vida dele, né? Que é o mundo dele ali entre Volta Redonda, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? Que sentido vai ter isso para ele? Mas, por exemplo, se você tem uma Olimpíada, uma Copa do Mundo do outro lado do planeta, você tem que acordar às 2, 3 horas da manhã para ver um jogo, para ver uma competição. Né? Você, às vezes, vê uma transmissão ao vivo de um lugar que é dia e você está na noite. Né? Então, se você fala simplesmente teoricamente o que é um fuso horário, não faz sentido para esse aluno. Ele não se sente contemplado por isso.
né? Então, o trazer para próximo, fazer algum tipo de relação que ele se veja nesse contexto, que ajude ele a interpretar alguma coisa do seu contexto, eu acho que é uma possibilidade. Tudo bem. A próxima pergunta é do Janderson Oliveira. A civilização assíria é um exemplo disso, mas é uma pena mas é uma pena a destruição dos vestígios dessa civilização por parte do Estado Islâmico. A senhora pode desenvolver um comentário a partir desse tema? Faço sim. Olha só, eu até mencionei que você tem, no período que a gente chama do período medieval para o Ocidente, você tem uma ruptura, né, dessa lógica mediterrânica e que várias dessas regiões que tiveram essas sociedades do Oriente Próximo Antigo, elas passam por um processo de islamização. Tá? Dentro da lógica islâmica, eles acreditam que tudo que está anterior ao período do profeta, de Maomé, faz parte do que eles chamam de Jaya, que é um período de ignorância, tá? Que é um período que não deve ser valorizado. O que tem importância é de Maomé para frente. Maomé viveu no século VII, né? Em pleno período medieval para o Ocidente. Ou seja, tudo que é antigo, dentro dessa lógica islâmica, não tem sentido. Eles não sentem isso fazendo parte do seu passado. Isso não faz parte dos legados, não é a referência que eles têm de passado. Né? O passado deles vai até Maomé. Né? Então, para eles, não há nenhum tipo de conflito em destruir esse tipo de vestígio deixado pelos assírios, que foram importantíssimos, né? E tem umas coisas que são muito curiosas. Tem determinados lugares que eles tentam destruir e não conseguem, porque o negócio é tão bem construído que as bombas deles não destroem. No mesmo sentido, a gente viu na época da ocupação do Talibã no território do Afeganistão a destruição de imagens enormes, né? Para eles, aquilo não tem referência de passado, eles não sentem, né, pertencentes àquele passado. Né? Então, para eles, é como se eles estivessem destruindo algo, como uma pessoa sem sensibilidade nenhuma, por exemplo, hoje, destruiria um sambaqui indígena. Não, eu não me reconheço nesse passado, então pode destruir, que isso não faz parte do que eu entendo de passado, o que tem que ser preservado. Né? Então, eles agem baseados nesse princípio. Né? O que, para a gente, é um risco muito grande, né? Porque eles acabam destruindo muitas coisas. Se você Gente, a Ludmilla deu uma travada, só um minuto, que a gente teve um problema de conexão. Vamos ver se ela consegue voltar. Peraí. Bom, gente, como a gente já está chegando no nosso teto final de hoje, que terminaria às 9, e a internet da Ludmilla deu algum problema que ela caiu, a gente vai encerrar por agora. Eu vou dar só mais uns informes finais. E infelizmente não deu para ela concluir, mas amanhã não, na quinta-feira, a gente vai ter a nossa segunda aula, e aí provavelmente ela deve querer voltar nesse último tópico. A gente não conseguiu também terminar com responder todas as perguntas, porque foram bastante, nosso tempo é meio curto, né? Mas é isso, eu vou falar uns informes que eu dei no começo de novo, só para reforçar, que essa foi a nossa primeira aula, e a nossa segunda aula vai ser no dia 23, na quinta-feira, mesmo horário, e aí vocês vão acessar a aula pelo pelo mesmo link que vocês receberam pelo e-mail. Mais uma informação importante é que, para receberem os certificados, a plataforma vai verificar se você esteve online, permaneceu online durante pelo menos 70% do minicurso. Mais uma coisa, pedir para vocês acompanhar a gente nas redes sociais, lá também tem uns links
E, além disso, também vocês acompanhando a gente lá, vocês vão ter acesso a informações sobre novos minicursos, nossos projetos nessa quarentena. E, por último, eu acho... Não, na verdade, por último, eu acho que era isso mesmo. É isso, gente. 7 horas, quinta-feira, dia 23. Tá bem? A gente vai encerrar, ok?